Então, agora vai. Mais uma vez, boa noite a todos. É com grande prazer, com grande carinho de ver todos vocês aqui. Até algumas pessoas que eu não conheço, mas eu sei que é da nossa lida. Isso é um grande prazer. É uma grande satisfação que essa casa que está sendo hoje inaugurada fisicamente. Eu vou contar rapidinho, até pedir uma licença para o Álvaro de um tempinho, contar a trajetória nossa. A nossa casa Caminheiros, ela foi inaugurada dia 14 de janeiro de 2020. Funcionou 3 meses, não faliu a casa, foi a pandemia que nos quase quebrou. Mas graças a Deus, mantivemos a casa fechada no período que tinha que estar. E depois, quando liberou, nós fomos abrindo com uma certa cautela e foi indo. Só que quando foi para nós fazermos a parte da documentação, que já estávamos na hora, já estava um pouco atrasado, né, Carlão? Daí chegou e disse, Juca, está um pouco atrasado, fica difícil a documentação. Vamos dar o pontapé inicial agora, a partir dessa data? Acredite se quiser, 20 de setembro, 20 de 10 de 2020. Quer dizer, daqui exatamente um mês estaremos completando os 2 anos de casa. Contando mais um pouco atrás, aproximadamente 3 anos. Daí estava indo tudo bem, só que tivemos um problema com o cartório, questão do nome, que era Caminheiros, Fraternidade Espírita Caminheiros à Luz. Tivemos um problema com nomenclatura, o cartório não aceitou. E como estava lá, tinha que legalizar lá junto com o Carlos, lá na Resecom lá, falou, e daí, o que nós vamos fazer, Carlos? Isso, aquilo. Falei, Carlos, de luz, o que tem de luz? Um ponto, vai, ponto de luz. O Carlão pesquisou, tá ok, tá liberado, então a partir de hoje, ponto de luz, e tá aqui, ponto de luz, Fraternidade Espírita Caminheiro. Então nós temos 2 opções. Fiquem à vontade. Se você falar, vou no Caminheiros ou vou no ponto de luz, é na Luiz Arzola 17. Tá certo? Então já começou por aí. Olha que maravilha. Foi um tempo difícil de vários aspectos. Nós tivemos aí grandes contratempos, algumas ideologias infelizmente diferentes, que gerou um transtorno para nós, mas a situação financeira que nos assolava estava difícil. Meados de 2020, nós estávamos fazendo um bazar, que era um dos meios de sustentação da nossa casa lá, que nós pagávamos aluguel aqui em cima, na Jane. Tem a equipe do bazar e nós nos eventos, é ainda proibido de fazer, então foi um momento difícil para nós. Tivemos que ter muita persistência para conseguirmos chegar aonde nós estamos hoje. Só quem conviveu ali, que é da diretoria, que faz parte, sabe o quanto foi difícil, mas alguns outros amigos que nós conversamos à parte. Daí, várias situações vindo negativamente, acreditem se quiser. Nós estávamos num sábado, eu até me emociono, fechando o bazar no sábado, 1h da tarde, tinha acontecido de tudo. Quem estava presente comigo um dia anterior sabe o que aconteceu. Foi um momento difícil. Eu sozinho ali, pensando comigo, cheguei à conclusão, falei, vou fechar a casa. Essa casa vai ser fechada. Nós tínhamos reunião na USE 2h da tarde. Falei, vou informar hoje na USE que a casa vai ser encerrada no final do ano, porque não dá para aguentar tudo isso que vem vindo. Todas as situações. Daí acabou o bazar, fechamos, fui embora para a reunião da USE. E eu ali com a carta na manga para dar o tiro de misericórdia. Conclusão, deixei todo mundo falar, esperei por último quando ia falar. Um amigo nosso da USE me disse assim, antes de eu dar um informe, deixa eu falar uma coisa, Juca, reze bastante. Falei, nossa, avisaram que eu vou para aqui. Pela lógica, reze bastante, né? Falei, tudo bem, né? Chegou-se a notícia. Nós estamos vendo para adquirir uma casa na Paulista. Mas eu estava tão focado com aquela decisão de encerrar a casa, que eu não tinha entendido a mensagem. Um amigo nosso
que está aqui presente, e naquele momento me abraçou e disse: parabéns, vocês merecem. Quando disse, eu falei: nossa, 2 casas na Paulista, mas bem, dá para fechar nossa. Só que daí, que falou assim, daí que esse meu amigo me abraçou e me disse assim: gente, eu não vou citar nomes, porque eu não quero depois mais para frente cometer alguma gafe, uma injustiça com alguém. Daí que caiu a ficha que era para nós. Daí, o que eu ia fazer? Eu ia falar mais o quê? Aí eu entendi a mensagem, quer dizer, caminheiros, o ponto de luz tinha que existir. A Luciana sabe, quando eu liguei para ela, o que aconteceu. Mas, continuando, não foi fácil. Nós assumimos daí, deu outro up em nós, deu outro gás em nós. E exatamente quando viemos aqui ver o local, de toda a ideia que nós tínhamos, daí começou a ser milhões, a cabeça ficou um turbilhão de como nós íamos trabalhar, fazer essa casa aqui. Foram várias reuniões, várias conversas, daí quando chegou a notícia de efetivação da compra, tudo, falou, agora é. Falei, então, fizemos reunião com a diretoria, que eu já antecipadamente eu queria agradecer muito. Essa equipe é boa. E eu estou bem amparado, posso dizer isso daí, dos 2 aspectos. Material e espiritual, porque são trabalhadores, tanto a diretoria da casa, as meninas do bazar, que eu já disse, que fala assim, que ajudou muito para que isso daqui acontecesse. Não foi fácil. E aí começamos as ideias, como que nós íamos fazer, buscando ajuda de tudo que nós tínhamos já um recurso, e a coisa foi se caminhando. Exatamente a 22 de janeiro de 2022, inicia-se a obra. Quem não viu, tem um outdoorzinho ali na frente, ali depois com algumas fotos, o que éramos, o que é. Eu pensei em fazer isso comigo, mas depois ia estragar, falou, não ia dar certo. Quando era, até que era mais bonito, agora já estragou, mas não tem jeito, né? Nem Photoshop acerta. Mas daí começamos, e hoje exatamente 20 de setembro, que completaria daqui 2 dias, 7 meses, nós estamos aqui, inaugurando a nossa casa. Eu, agora feito esse resumo, eu quero entrar nos agradecimentos. Lógico que a primeira agradecimento não tem como não ser a Deus. Porque aquele livro da Sueli Calda Schubert, A Dimensão de uma Casa Espírita, que fala que lá atrás, a casa espírita é criada bem antes do que nós pensamos, aqui projetamos aqui na Terra. E essa casa aqui na Paulista, ela tinha um projeto de quase não, acredito eu, 2 décadas, porque quando eu entrei na doutrina, lá na Casa do Caminho, há 18 anos atrás, eu ouvi esse comentário lá, desse projeto da Casa da Paulista. E não só eu, e mais uma meia dúzia de meio maluco que estávamos junto, ouviu isso daí, e isso foi fomentando-se dentro de nós. E como nós sabemos que nada é o acaso, depois que vai passando as coisas que nós vamos entender. É difícil nós entendermos tudo que a espiritualidade prepara para nós. Eles têm projetos magníficos, mas às vezes ainda temos essa dificuldade para absorvermos, para entendermos. Daí chegou-se à conclusão que realmente essa casa já era um momento de ser implantada na Paulista. Em minha casa, comendo uma pizza, nós donada conversando, isso, aquilo, e a casa espírita na Paulista, vai ou não vai? Vamos. Daí o que aconteceu? Foi dado o start. De uma simples ideia de passar para ver um salão, só para ter uma ideia de quanto ficava um aluguel, e prazo de 15 dias nós já estávamos dentro, aqui da Paulista, aqui em cima, na Jane, já planejando a casa. E sem dormir, exatamente, porque daí todo mundo ficou pirado. É agora, nunca vai, não vai. Daí teve várias pessoas que infelizmente não estão conosco aqui, que também foram idealizadores, trabalharam no projeto. E daí, conclusão, saiu-se a casa do papel.
Nós viemos, foi assim muito trabalho, muito dedicação, que não foi fácil, como a Lu disse, várias noites sem dormir, que a gente pensava, o dinheiro esgotando, e daí nós começamos a fazer isso daí em conclusão. Estamos aqui. Saiu Caminheiros, ficamos lá trabalhando aproximadamente 28 meses lá, agora para nós virmos para cá. 32 meses na realidade, foram 32 meses lá na Jane Conceição. Então veja que quantas coisas vieram acontecendo para nós. Até eu dava risada com o nosso tesoureiro, não sei onde ele está. Está aqui, o nosso tesoureiro várias vezes me ligou dizendo: Juca, a nossa conta está desidratada. Falei, tranquilo, fica tranquilo, meu amigo. Liga para o gerente e manda dar um soro, um isotônico que já hidrata. Né? Falei, fica tranquilo, a coisa vai. E foi acontecendo, foram feitas várias ações, e nesses agradecimentos, estou novamente falando isso, porque eu quero chegar, o agradecimento, como eu disse, primeiramente a Deus, que nos deu essa oportunidade. Segundo a Jesus, nosso mestre, que deixou esses ensinamentos, que está no livro dos Espíritos, o modelo a seguir, vida de Jesus. Então é um exemplo para nós seguirmos a nossa caminhada. É fácil? Não é fácil. Momento financeiro é difícil? É difícil. Mas tenhamos certeza, de convivência esse é mais difícil ainda, de relacionamento com as pessoas. Porque todos nós que estamos aqui temos umas ideias. Todos nós que estamos aqui temos uma boa vontade. Mas às vezes nós nos confundimos, travamos, debatemos, ideias boas, dois lados estão bons. Mas temos dificuldade de compreender, alinhar essa situação. Simplesmente isso daí. E aí o que foi acontecendo? As coisas vão fluindo, as coisas vão dando certo. Agradecimento também à espiritualidade. A equipe espiritual que coordena essa casa, porque desde quando nós começamos a trabalhar aqui, teve amigo meu que falou aqui, olha, dá uma olhada como estou. A gente já sentia que havia trabalho junto. A espiritualidade já estava nos intuindo com as decisões tomar, porque não é minha área, engenharia lá, de repente o que nós vamos fazer, enquanto a hora liga para um, liga para outro, e daí vai derrubar aquilo, derruba, não derruba, se derruba isso. Então fica difícil para nós, veja como as coisas vão indo. E nós acreditamos que a espiritualidade, junto até os nossos mentores, o quanto nos ajudou, o quanto nos intuiu. Eu acredito que eu passei várias noites sem dormir, pensando em várias situações, mas que naquele momento também que cochilava, nós era levar, que eu sempre pedia, dá-me orientação, nos mostre qual é a melhor coisa. Não precisa, não é que nós queremos ser os melhores, mas que nós façamos o necessário para todos nós. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa ideia aqui. Porque não era fácil, todo mundo tem seus compromissos diários, trabalho, e sobrar esse tempo para depois nós conversarmos esse tipo de assunto, ficava difícil. Porque não era fácil, todo mundo quer descansar o sábado, quando o sábado foi da gente sentar, conversar, alinhar os assuntos. É um assunto tem hora meio chato, cansativo, sim, mas era necessário para nós. Agradecer também, como eu disse já, todos os trabalhadores aqui dessa casa. Esses aqui, trabalhadores que não tem dia, não tem hora, só nós que convivemos juntos nas nossas lidas de trabalho. É cansativo, detalhe, no final do turno, todo mundo, principalmente os mais charmosos, né, Rodrigo? Dói o joelho, dói o pé, dói a costa, Dorflex, tem um monte de médico na equipe nossa. Não tome Dorflex que melhora tudo, você vai ver. Médico está de saco cheio aqui. E daí era assim. Mas valeu a pena com todo esse trabalho. Tudo isso daí, que essa união que nós tivemos. Temos ainda alguns compromissos aqui. A casa para aqui a nossa construção? Sim. Temos alguns compromissos pela frente ainda para executar? Sim. Mas temos o segundo projeto nosso, que é a sala de evangelização e a nossa cozinha. Como eu digo, nós precisamos de cozinha, porque o maior bem nosso aqui é a cozinha, são os nossos eventos. E junto desse, falando de evento, agradecer a todos
vocês aqui presentes, e até pessoas que às vezes estão nos assistindo, que tem pessoa que eu nem sei, a todos que ajudaram aqui na casa. Foram muitas ajudas, foram várias contribuições, até pessoa que nós nem conhecemos. Quando até foi publicado lá no Face da USE, pessoas que me ligou dizendo, estou fazendo o Pix da feijoada, mas eu não quero, não vou buscar. Eu sei, conheço o projeto seu, eu não conhecia a pessoa. E não foram uma, nem duas, nem três, foram várias. Então, quer dizer, a todos, e vocês, que mesmo no momento difícil nosso da pandemia, que até estava difícil de comer alguma coisa, vocês confiaram em nós, na nossa dedicação, no nosso comprometimento, para fazer uma coisa bem feita, compraram os yakisobos, como a feijoada. Então, quer dizer, tudo isso nos ajudou para que nós chegássemos hoje aonde nós estamos. Então, a gratidão que eu tenho também, e para finalizar, porque eu não quero atrapalhar o Álvaro, senão daqui a pouco ele vai me xingar, por causa da palestra dele, mas a gratidão sobre tudo isso daí. A gratidão também, em nome do Álvaro, que me convidou a fazer parte da USE. A USE é uma entidade que eu também conhecia, só de ouvir falar da USE. E depois, hoje, eu faço parte das reuniões, conheci várias pessoas, aliás, que estão aqui, fiz novos amigos, isso é muito interessante e muito gostoso, porque essa é a nossa essência. Está lá no Livro dos Espíritos. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Então, quer dizer, cada um de nós foi Deus que nos criou. E essa união espiritual nossa, esse laço espiritual, que é uma das maiores essências, no meu ponto de vista, da doutrina espírita. Olha quantas pessoas, através da doutrina espírita, nós conseguimos fazer parte da nossa vida. Como o nosso amigo disse, não precisa de casa grande, é exatamente isso. Aqui, se não tem o microfone, dá para nós comunicarmos normalmente. Porque é esse carinho, essa gratidão de nós estarmos aqui juntos. Essa é a maior essência nossa, como também está no Evangelho. Nós não estamos aqui para viver, nós estamos aqui para conviver. É essa convivência diária que nós temos que buscar, iniciando pelo nosso lar. E que esse mesmo sentimento sintam todos vocês aqui presentes, que é o acolhimento dessa casa. Uma das nossas bandeiras, que nós sempre debatemos nas nossas reuniões, é a essência de acolher a todos, bem acolhido, oferecer o que temos. Somos os melhores? Não. Mas o que tivermos de bom para ser doado e puder auxiliar, tenho a certeza. Pode vir, que as portas estarão sempre abertas. Essa é a nossa mensagem que tinha que descer. E a gratidão desse projeto que tinha 20 anos atrás aí, que entrei, e não só eu, mas como mais trabalhadores, nosso que conheceu esse projeto lá atrás, e hoje nós estamos aqui solidificando a casa. Essa casa, como eu disse, ponto de luz ou fraternidade caminheiros, não interessa, o que importa é a casa. E eu tive essa oportunidade, dessa ideia que surgiu há 2 décadas atrás, ser esse pequeno trabalhador. Esse pequeno trabalhador que é o mesmo sentimento de todos nós da nossa diretoria. Que, como sempre falamos, aqui estamos, daqui não somos. Em breve estaremos retornando. Então, que essa casa, que aqui que hoje nos acolhe, ela também seja uma casa que acolha os futuros trabalhadores. E outra missão da nossa diretoria é formar trabalhadores. A gente sempre fala para os mais jovens, se preparem, precisamos estudar. Tanto é que a frase inicial aí, na frente, amai-vos e instruí-vos. Essa daí é uma mensagem que a espiritualidade deixou para nós. Então, para que os jovens, principalmente, eu estou com 25, eu estou também já me preparando nos meus estudos aqui. Então, para que esses jovens também, mais jovens, cheguem junto e possam aproveitar essa oportunidade de aprender e futuramente ser um trabalhador da casa, como estamos sendo nós, como nós aprendemos lá na Casa do Caminho.
Graças a Deus, quando nós chegamos na casa, que a casa nos acolheu. E nos deu a oportunidade de trabalhar, estudar, servir. Então, quer dizer, foi isso daí, por isso que hoje, o pouco que temos a oferecer, foi buscando essas fontes. Lá, como eu disse, foram também dezenas, centenas de amigos. E aqui, com certeza, faremos outros também, e assim sucessivamente. Mais uma vez, muito obrigado, a gratidão a todos vocês que nos ajudaram, que acreditaram em nós, e tenho certeza, se preparem, porque virão ainda muitos convites de feijoadas, yakisoba, panetone, combo, isso daí virão muito, e vocês sabem qual a finalidade, que nós estamos aqui hoje, graças a esse trabalho aí que nós fizemos. Certo? Agora, fazer a prece de abertura e já libero para o Álvaro aí. Essa palma eu reverto para vocês, porque nós, diretoria, estamos aqui, graças a todos vocês que fizeram, nos apoiaram e acreditaram em nós. Pode ter certeza, essa palma eu reverto para vocês. Então, aproveitando esse momento bendito, elevemos nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor e infinita bondade que nos concedeu o dom da vida. Esse Pai que nos dá o privilégio, o prazer e a honra de chamá-lo de meu Pai. Agradecemos também esse abnegado irmão Jesus, que tudo o que deixou para nós desses ensinamentos, possamos aproveitar o máximo, que para que nós possamos, dentro dos nossos limites, da nossa compreensão, compreender os seus ensinamentos para o nosso bem e, como sempre pedimos, para todos aqueles que caminham conosco. Também lembramos desses trabalhadores espirituais que coordenam essa bendita casa. O nosso muito obrigado, a nossa gratidão. Que é confiar em nós, nos dando essa oportunidade de sermos essa pequena ferramenta, mas essa ferramenta que leva em seu coração o amor, o carinho e a gratidão. Agradecemos também aos nossos mentores, esse irmão abnegado de todas as horas junto conosco, esse irmão que sempre nos amparou, nos auxiliou, nos intuiu, para que a gente pudesse sempre tomar as melhores decisões. E com a certeza, a confiança, que não tudo ouvimos e fizemos de correto, mas o pouco que entendemos, nós vemos a grandiosidade do projeto realizado. Mais uma vez, agradecemos por tudo, que esse amparo divino que aqui nos envolve possa transcender nesse momento aqueles irmãos que necessitam. Aquele irmão que se encontra muitas vezes enfermos no lar, no hospital, aos demais irmãos muitas vezes desabrigados nas ruas, os encarcerados, para que todos dentro das suas necessidades possam receber esse auxílio, esse amparo. E hoje, que essa casa que aqui está sendo, vamos dizer, iniciando os seus trabalhos, que toda a vizinhança aqui nesse momento, nesse bairro aqui também possa receber esse auxílio, esse amparo. Que a cada um que aqui necessitar, tanto de aprendizado, de auxílio, de amparo, que possam estar junto conosco, recebendo tudo o que precisam. E que nós aqui, esses trabalhadores, possamos estar sempre fortalecidos. Tínhamos compromisso no passado e hoje aumenta mais ainda esse compromisso. E que nós possamos fazer desse compromisso uma oportunidade de aprendizado, de auxílio para com todos que vierem até nós. Mais uma vez o nosso muito obrigado, que os nossos amigos espirituais, o mentor junto com o Álvaro possa auxiliá-lo na sua palestra e todos nós aqui presentes, tanto encarnados e desencarnados, possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. Que assim seja.
Depois desse testemunho tão bonito do Juca, né? Eu acho que tem muita pouca coisa até para falar, porque muito bonito, mostrando o trabalho, a ação da espiritualidade superior, o planejamento divino. Eu estou completando quase 45 anos de atividade do movimento espírita como dirigente e tenho visto muitas coisas bonitas, muitas coisas bonitas. Aqui tem até um amigo aqui, o Carlos Juste, me lembrando quando nós fizemos a terceira campanha de distribuição de livros que a USE faz, e alguém que nós tínhamos contratado, uma empresa, desviou 3.000 livros aproximadamente. Esses livros vão ser destruídos e picotados. Aí entraram em contato lá com o Chorilli, lá no Manuel Augusto Girão, ele me ligou, acho que eu liguei depois para o Carlos Juste, e a máquina que ia picotar os livros, picotou um livro e quebrou. Foi o tempo de nós chegarmos e resgatarmos os 3.000 livros. Ficamos lá, eu e o Carlos Juste, de plantão para esse livro, não vão ser destruídos. Então você vai vendo como a espiritualidade trabalha. E esse projeto, aqui ainda no plano físico, estamos aqui eu e o Pascoal, então muitos outros já voltaram para a erraticidade, a dona Zudeia, que eu tenho profundo respeito, carinho, consideração, a Ana Cristina, inclusive a filha vinha hoje, não pôde, que está gripada. Então, era o projeto realmente de ter um centro espírita aqui na Paulista, há 20 anos atrás, porque Piracicaba, ela tem um centro espírita muito concentrado no núcleo central onde originou a cidade, mas os bairros cresceram horizontalmente. Então a nossa ideia é que pudesse ter mais centros espíritas, e realmente lá do Girão formou a Casa do Caminho, depois mais 2 centros espíritas, 3 centros espíritas geraram a partir da Casa do Caminho e do Girão também, e agora o Foco de Luz. Então, estamos todos nós, como diz o Juca, de parabéns, que direto ou indiretamente todos nós contribuímos, mas claro, seguindo uma orientação superior do mundo espiritual, os nossos mentores. Vamos ter sempre fé em Deus. Nós temos um tempo aqui para falar, e difícil escolher um tema, mas nessa minha andança no movimento espírita, a gente vai vendo amigos como aqui, que estão logrando êxito no trabalho dedicado à causa espírita, muitos que estão fracassando, e por falta de fé, falta de vigilância. E nós vivemos uma época muito delicada na nossa sociedade, muito difícil. Então, entre os temas, eu preferi escolher um tema de alerta. Alerta para que nós não vamos dormir nos louros da vitória, mas nos preparar para os espinhos da caminhada. Porque Jesus, como todos os seus seguidores, a gente sabe o que aconteceu. O próprio Mestre deu o testemunho dele. A gente vê os primeiros cristãos também. Então não vamos esperar nunca facilidades, compreensões, não. Pela nossa fé em Jesus, e particularmente no cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, vão ter certeza absoluta do sucesso, mas sem facilidades. Então nós colocamos como tema o espírito imortal e os seus desafios, porque são desafios. Se a gente buscar, por exemplo, o espírito Fernão Dias Paz, ali quando Portugal, colonizando o Brasil, decide expandir as terras através das bandeiras, né? E Fernão Dias Paz estava no mundo espiritual se preparando para ser um dos bandeirantes. E era um projeto já do mundo espiritual para expandir as fronteiras do Brasil. Ele conversa então com os espíritos superiores com medo de reencarnar. Anjo bom, disse ele, a gente sabe como são as coisas na Terra. Aqui a gente tem a noção da vida espiritual, mas na Terra a gente tem o manto do esquecimento e muitas vezes a gente se perde. Então Fernão Dias Paz com medo da reencarnação. A gente pode dizer mais Fernão Dias Paz, mas era um espírito mais simples, como todos nós. Mas acontece que Alcione, que estava encarnada num planeta do sistema de Sírius, ela vinha querer ajudar o antigo amor Pollux, que estava aqui encarnado na época, antes da Revolução Francesa, que estava sempre recalcitrando do mal, e ela vinha tentar ajudá-lo. Então ela vai conversar com o seu mentor, e ele tenta inibi-la de voltar aqui para a Terra, pelos riscos que tinha uma encarnação. É o espírito iluminado,
mostrando os riscos de reencarnar na Terra. Ela, evidentemente, nesse livro Renúncia, muito bonito, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, ela veio, reencarnou e teve sucesso na missão dela, mas era uma missão muito arriscada. Por quê? Porque o nosso planeta, ele ainda tem, de acordo com o irmão Jacó, que foi Frederico Figner, 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão, e 1/3 transita a razão para a humanidade. Então, predomina a maldade na Terra, a criminalidade ainda. Então a gente vai vendo que a atmosfera espiritual da Terra é muito pesada, razão pela qual uma reencarnação suscita dúvidas do sucesso. No mundo espiritual, a gente está lá muito bem, nas cidades organizadas, mas aqui, onde predomina a maldade, é um problema. Então nós no mundo espiritual nos preparamos, todos nós nos preparamos. Às vezes com regressão de memória, vida pregressa, preparar um projeto reencarnatório, até estar aqui hoje, e todos nós, diz alguns mentores, assinamos já uma carta com a nossa assinatura das vicissitudes, dos desafios que iremos enfrentar. Não tem nada acontecendo na nossa caminhada que nós não sabíamos de antemão que poderia acontecer. Diz um dos espíritos superiores que nós durante milênios andamos em círculo na questão da evolução moral, evoluímos sempre na questão intelectual, mas devagarzinho nós melhoramos e saímos de andar de círculo hoje numa espiral ainda dolorosa, porque temos dificuldade de vivenciar o Evangelho do Cristo. Nós temos o conhecimento, mas a interiorização do Evangelho é muito difícil. O Cristo espera que nós possamos subir esses degraus de forma mais decisiva, com mais vontade, mas ainda estamos recalcitrando e cometendo muitos equívocos. André Luiz, no livro Libertação, ele faz uma explicação científica, a gente lembrando que André Luiz, ele, na última encarnação dele, foi o médico Carlos Chagas, o cientista. Então, o espírito encarnado sofre influência inferior através das regiões que situam o sexo e o estômago, recebe estímulos superiores, ainda mesmo precedentes, de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Então, encarnado, nós somos diferentes de desencarnado da erraticidade, nós não temos esse problema no mundo espiritual. Então, aqui a gente tem aquela energia animal que é importante para as realizações que vamos fazer aqui. A nossa questão é disciplinar essa energia para o uso construtivo. Mas aí vem um grande desafio nosso, porque a nossa bagagem pretérita, as experiências, as emoções, os sentimentos, estão no nosso inconsciente profundo, é uma grande biblioteca. E quando nós estamos aqui encarnados, vai gradativamente migrando para o nosso consciente através dos arquétipos, o nosso reflexo, a nossa forma de agir. E essa bagagem está relacionada com as nossas vidas passadas, quem nós somos, as coisas que nós fizemos. A gente vê que pega a Europa, quantas guerras teve, as cruzadas, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muitas violências ao longo desses séculos, que nós, direto ou indiretamente, provocamos, né? A Inquisição, por exemplo. Então, e até hoje continua a belicosidade na própria Europa. Enfim, todos os problemas parece que gera realmente na própria Europa. Então, nós estamos aqui hoje, mas onde é que nós estávamos? 300, 400, 500 séculos atrás, outras encarnações, outras etapas. O que foi que nós fizemos? E reflete-se em nossas ações nos dias de hoje. Então, nós sabemos exatamente o que nós queremos fazer nessa encarnação, qual o nosso objetivo. Nós sentimos que estamos cumprindo o nosso papel a contento. Temos gastado um pouco de tempo para fazer essa avaliação, essa autocrítica. No livro Alice no País das Maravilhas, muito interessante, ela está perdida e tem que escolher um caminho, tem a bifurcação. E ela encontra o gato listrado. Olha o sorrisinho sarcástico desse gato, eu gosto muito desse gato. E ela pergunta, qual o caminho que eu vou tomar? Tem 2 opções. Aí o gato pergunta, para onde é que você vai? Ela fala, eu não sei. E o gato responde, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Profunda essa colocação do gato. Claro que isso não é um livro infantil, é só profundidade para nós adultos meditarmos.
Então nós temos que saber qual o caminho que nós vamos seguir. Nós, como espíritas, sabemos que somos espíritos imortais, mas essa consciência está presente nas nossas ações, nas nossas atitudes. Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência do mundo espiritual, essa aqui, 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. As pessoas às vezes têm dúvidas quando estão iniciando no espiritismo. Ora, se o espírito me dirige, eu não tenho livre-arbítrio, ele não está me dirigindo. Mas espera aí, o livre-arbítrio é para pensar, estabelecer a sintonia. Uma vez que eu penso, eu convido para a minha casa mental a companhia espiritual, eu vou ser dirigido. Então a gente vai entendendo a profundidade dos ensinamentos de Jesus hoje, à luz da ciência e da filosofia, quando Jesus diz orai e vigiai, porque aí começa a origem de tudo. Se eu não trabalho a minha forma de pensar no meu dia a dia, eu vou estar com a companhia conforme essa sintonia se estabelece. Assim, nós podemos dizer, que ninguém fique envergonhado, que todos nós sofremos um tipo de obsessão intermitente. Nós muitas vezes estamos bem assessorados e às vezes estamos com os espíritos das sombras, porque não somos perfeitos. A gente lembra que Deus nos criou simples, imperfeitos. A nossa perfeição vem através das reencarnações. Então nós erramos, é normal, é natural, mas com o conhecimento do espiritismo e a autocrítica, a gente pode diminuir essa incidência de erros e tentar potencializar essa sintonia com os espíritos superiores. Uma coisa que chama a atenção, está no Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo, no livro Trilhas da Libertação, ele falando sobre as pessoas no centro espírita. A gente sabe que o centro espírita é bem protegido, mas diz o seguinte: as casas espíritas possuem defesas e barreiras magnéticas de proteção, mas não impedem que os hospedeiros de obsessão carreguem os seus comensais e atravessem as áreas guardadas. Por quê? A gente pode perguntar, mas a pessoa vai entrar no centro espírita, o obsessor vai vir junto? Vai, porque é o respeito ao livre-arbítrio. Se o indivíduo quer ficar na companhia do espírito atrasado, ninguém pode tirar, foi a escolha dele. Só que o espírito vai entrar e vai ser contido, mas ele vai estar lá com as emanações negativas dele. Então a gente vai sentindo, como nós espíritas, quando a gente vai entrar no centro espírita, a gente pede silêncio, harmonia, o ambiente é importante. Você tem pessoas fisicamente aqui e espíritos necessitados também, às vezes junto com seus obsediados, suas vítimas, necessárias porque vão ouvir as palestras também, vão estar participando da reunião espírita. Então nós temos que atentar para nossas responsabilidades individuais. Essa sintonia, o convite que fazemos e como nós nos portamos. Isso é muito importante no dia a dia. Essa forma de pensar, particularmente uma época tão difícil como a nossa, com tanta violência, com tanta criminalidade. O Manuel Filomeno de Miranda gosta de usar muito o sentido, a expressão plague e tomada. Plague para o obsessor é tomada para a vítima. Então, devido à vigilância, as pessoas ainda têm mantido sintonia com as sombras. Tem resultado de obsessão que segue conforme os interesses do umbral, e alvo são as pessoas de bem, pessoas que estão iluminando, já se iluminando pela evangelização. Quando a gente pega a boa nova de Jesus, constantemente é citado o mestre se recolher, se afastar da multidão e orar. Ora, Jesus, espírito puro, aquele que via e conversava com Deus, porque ele dizia isso, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, porque ele é puro de coração. Então ele tinha essa capacidade, e ele ainda se recolhia em oração, ele fazia isso. E nós estamos realmente orando de forma consistente para suportar a pressão e os desafios que estamos enfrentando? Diz Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão: os espíritos obsessores voltam-se contra os espíritas sinceros e operosos, que lhe constituem barreiras à sementeira das suas perversidades. Por quê? Porque são aqueles que estão esclarecidos, os mais esclarecidos, não quer dizer que sejam mais evoluídos, são aqueles que têm mais conhecimento do que está acontecendo.
Constantemente a gente pode ver, hoje o pessoal coloca como em torno de 4, 5 milhões de espíritas declarados no Brasil, mas que tem contato com o espiritismo, conhece alguma coisa de espiritismo, mais de 30 milhões de pessoas. Você fala de karma hoje, todo mundo sabe o que é. Desde a época de Chico Xavier, com o programa Pinga Fogo, o espiritismo tomou outra vertente. Então, essa divulgação do espiritismo demove muitas pessoas de cometer equívocos, a pessoa muda a sua conduta. Eu costumo dizer que a transformação moral, ela é lenta, porque não dá saltos, ela é gradativa, às vezes leva milênios, mas a mudança de atitude pode ser rápida. Eu me recordo fazendo uma palestra uma vez, falava sobre essa prática de tirar a vida das pessoas, a eutanásia. E quando eu terminei a palestra, um jovem senhor me procurou e disse que fazia eutanásia, tinha feito várias, estava preocupado se seria para o umbral. Eu falei, olha, isso aí, vamos pensar no umbral não, vamos pensar que você daqui para frente não tira mais a vida de ninguém, você muda suas atitudes. Ele falou que não ia mais fazer. Ou seja, os crimes tinham sido praticados, não dá para mudar o passado, mas não vai praticar mais crimes. Então a mudança de atitude pode ser automática, e a transformação moral vem a posteriori. Então diz ainda Manuel Filomeno de Miranda, utilizando das próprias falhas de caráter de cada um, das suas dificuldades morais, dos conflitos, das heranças e da conduta preguiça, estimula o seu retorno às paixões, intensifica o cerco, tirando de pessoas desequilibradas que passam a aturdi-los com seus apelos vis. A gente pode imaginar às vezes que médiuns de expoente como Haroldo Dutra, o Divaldo Franco, o Chico, nunca tiveram um problema. Claro, são pessoas luminares que são muito atacadas, todos nós também, e vão usar das nossas fraquezas contra nós. O mundo espiritual, os obsessores, têm 24 horas para nos observar, e nós temos aqui que aprender a nos defender. No livro Libertação, que foi publicado em 1949, pelo saudoso Chico, e psicografado pelo espírito André Luiz, ele fala do resgate do líder das trevas, Gregório, que foi um papa no passado. E depois de séculos de oração, Matilde, a sua mãe, consegue, junto com a ajuda dos mentores, resgatá-lo das regiões, não do umbral, das regiões infernais, subcrostais, no interior da terra. Consegue trazer o Gregório até um plano maior, e ela vai, quando ele chega para lutar, quando vê a mãezinha, cai nos braços da mãe. É a força do amor. Então Gregório é resgatado, publicado em 1949. Mas, em 1995, uma obra do Manuel Filomeno de Miranda fala que as trevas não ficaram paradas. Após o resgate de Gregório das regiões infernais, as lideranças trevosas, gênios das trevas, se reuniram para tomar providências em conjunto contra o que eles detestavam e dominavam de exército do Cordeiro, todos os cristãos, atacar os cristãos. Então, essa mudança da liderança dos espíritos trevosos ficou ainda mais complicada com o novo líder que chegou, publicado em 1995. Tá? Mas isso aconteceu já logo depois que o Gregório desencarnou, o Gregório foi resgatado. E o nosso Manuel Filomeno de Miranda explica quem são esses gênios das trevas. São espíritos que se extraviaram em diversas reencarnações, assumindo altíssimas responsabilidades negativas para eles mesmos, principalmente pessoas da Igreja Católica Romana. Procede a sua maioria de doutrinas religiosas, cujos nomes denegriram com as suas condutas relapses. Então, tinham conhecimento, tinham informação, mas se desvirtuaram. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, inclusive, fala sobre o Apocalipse de João. A figura mais dolorosa no Apocalipse de João é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura embriagada com sangue dos santos. Até o ano 300 da era cristã, nós ainda tínhamos o cristianismo um pouco mais puro. Quando houve a romanização do cristianismo, se tornou uma igreja oficial do império, aí se misturou com o politeísmo e se perdeu. Então, quando Gregório foi resgatado, foi feita uma assembleia das trevas. Ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade, pois a existência do planeta houvesse espalhado o terror em cuja memória inspirasse revolta e ódio. O escolhido foi Tamerlão. O livro não cita, mas a gente acha pelas informações que tem no livro.
Ele viveu no século XIV. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém as suas memórias são feitas de atrocidade e horror, por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais, onde foi localizado nas trevas. Então foram escolhidos esse Tamerlão, e o novo chefe solicitou a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história, a ele semelhante à estrutura psíquica, de modo a inteirar-se da ocorrência do planeta. Então, uma estratégia para dificultar a divulgação do cristianismo na Terra. Ficou ciente das novas revelações da verdade na Terra, do advento do Consolador, do seu programa de reestudo e vivência do cristianismo, formando diques contra as águas volumosas da destruição, nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Então, se reuniram, estabeleceram uma estrutura para dificultar a divulgação do cristianismo no Rede Vivo. E ele estabeleceu o seu programa, que ironicamente terminou como as 4 legítimas verdades, desobedecer a parafrase do código de Buda em relação ao sofrimento, as 4 nobres verdades. Então ele pegou o que Buda falou e de uma forma cínica ele mudou. O que diz o Buda? Siddhartha Gautama, que já foi um precursor do cristianismo. A realidade do sofrimento, a realidade da origem do sofrimento, a realidade da cessação do sofrimento e a realidade do caminho para a cessação do sofrimento. Então, Buda estabeleceu essas 4 grandes verdades da forma das pessoas se libertarem das suas mazelas morais. Como resultado, o Tamerlão apresentou às áreas de ataque contra os encarnados as 4 fragilidades humanas, que ele considerou das 4 grandes verdades: sexo, narcisismo, que é a vaidade, poder e dinheiro. Diz então Tamerlão: o homem é um animal sexual que se compraz no prazer e deve ser estimulado ao máximo. E o nosso Eurípides Barçanufo, um grande missionário que esteve aqui na Terra, médium inclusive, mediunidade espantosa, recebeu mensagem até de Jesus. O vício do sexo, quando ocorre, se instala nos tecidos delicados do espírito como necessidade semelhante aos tormentosos processos da toxicomania e do alcoolismo, que tantos males causam à humanidade terrestre que está agindo do corpo físico e fora dele. E a gente vê hoje, na nossa sociedade, a sexolatria exaltada. Quer dizer, isso aí já é um vício sendo exaltado. O problema está, conforme diz Gubbio, no livro Libertação: durante a noite, 3/4 partes da população de cada hemisfério se acha nas zonas de contato conosco. A maioria parte permanece detida nos círculos de baixa vibração. O que acontece? Quando nós dormimos, nos projetamos fora do corpo físico e, por densidade moral, nós podemos projetar para planos superiores ou para as regiões do umbral. Disse Sueli Calda Schubert no livro Obsessão e Desobsessão: durante o sono, o obsessor age com mais intensidade e entra em sintonia com a sua vítima, dando ordens ou sugestões. Então, nós podemos aproveitar muito essa encarnação, se nós tivermos uma conduta correta. Diz o próprio Mestre: onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. As nossas virtudes nos levam para planos elevados ou para planos inferiores. Então, nós podemos tanto ir para planos superiores, estudar, aperfeiçoar, ou podemos estar nos projetando para as regiões de sombras. E o problema é que nessas regiões de sombras tem cidades como a cidade perversa, comentada por Chico e por Divaldo, cidades onde a sexolatria é exaltada. E a gente vai vendo os resultados. Você vê a própria Igreja Católica como tem sofrido com a pedofilia através dos séculos. Mas não é só a Igreja Católica, todas as correntes religiosas sofrem. Vocês estão lembrados desse episódio de João de Deus. Eu conheci João de Deus na década de 80. Eu me lembro, ainda era muito jovem, estava começando no Espiritismo, e era muito curioso. Eu estava fazendo um treinamento em Brasília, ainda era solteiro, conversei com meu irmão. Então todos os núcleos espiritualistas, Brasília tem muito disso, Vale do Amanhecer, tinha um senhor lá também, parecia um guru, onde eu tinha, e também tinha esse médium, João de Deus, que recebia, o guia dele era o Inácio de Loyola. Eu estava curioso, em Abadiânia, acho que 2 horas de Brasília, 2 horas e meia, fomos até lá, eu e meu irmão, tinha uma fila enorme, mais de 100 pessoas, e eu queria conversar com o médium, conversar com o espírito. Depois de 1h30 na fila, nós estávamos no meio da fila já, uma senhora vestida de branco me chamou e falou:
o mentor mandou vocês entrarem na casa. Opa, vou furar a fila, né? Quando nós chegamos lá dentro, eu falei, olha, depois vocês ajudaram nos passos. Então nós ficamos dando passe, todo mundo. Quando terminou a fila, não tinha mais ninguém para tomar passe, bateu no ombro assim, olha, agora vocês podem ir embora que vocês estão muito bem. Então, uma grande lição. Ou seja, 2 curiosos saudáveis, jovens saudáveis, com saúde, mero curiosos, foram dispensados porque não deveriam estar lá. Então, o João de Deus, nessa época, ele estava bem assessorado, mas se perdeu. Então, a gente vai vendo a necessidade da vigilância. Não é porque está bem assessorado, e eu tenho conhecido muitos casos de desvio por questões morais. Não foi só João de Deus. Outra fragilidade é a vaidade, ou o narcisismo. É o filho predileto do egoísmo e pai do orgulho e da vaidade inerente ao ser humano. Isso é um problema. Às vezes a pessoa tem uma vida equilibrada, é honesto, bem casado, direitinho, respeitador, mas vaidoso. Qualquer coisa se melindra, aí as trevas podem atuar. O orgulho entorpece os sentimentos, intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. E o próprio mestre diz, vendo não enxergam, escutando não ouvem, a pessoa não ouve. É muito comum indivíduos assim desenvolverem a obsessão pelo fascínio, fascinação. É uma das mais difíceis que tem para ser curadas. Eu conheci vários casos pessoalmente, nenhum deles se curou. A outra fragilidade é o poder. Tem prevalência em natureza humana, é um só pão que não poupa quem quer que caia nessa armadilha. Então, a riqueza, a fortuna, todo mundo quer, joga na loteria esportiva, faz uma fezinha, quer ficar rico, que acha que vai resolver os problemas, não vai. Tanto que Jesus nos fala sobre isso, né? O dinheiro compra a vida e escraviza almas. É mais fácil passar uma corda de pelo de camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se a fortuna fosse uma coisa fácil, Jesus não teria dito isso. Porque, não que o dinheiro seja ruim, ele é neutro, mas ele pode dar asas a oportunidades, a muitas coisas equivocadas que as pessoas vão fazer. Então, diz o gênio das trevas, quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Olha, esse pessoal sabe o que está fazendo. Eles trabalham e muitos fracassos têm acontecido no meio espírita, e o Manuel Filomeno de Miranda vem alertando sobre isso. Ele diz, esperávamos aqui que os nossos companheiros dirigentes espíritas chegassem aqui muito bem. Infelizmente não está acontecendo isso. A grande maioria tem fracassado fragorosamente. Então diz, a partir de então os técnicos de obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo complexo programa, que agora mais bem aplicado redunda em penosas derrotas. Na strita obsessão, diz então o Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, início, a erupção do sexo desvairado, a partir dos anos 60 do século passado, alucinar pelas drogas, a mudança dos padrões morais e o crescimento da violência. Então, está sendo eficaz, infelizmente, esse programa. Mas aconteceu um outro fato, publicado aqui em 2020, por Divaldo, redirecionamento do processo obsessivo, aí é mais preocupante, publicado agora em 2020. Mais precisamente, desde abril de 2004, entidades encarnadas, adversárias do Cristo, declararam guerra ao seu nome, intentando retirá-lo do calendário humano. Olha que audácia! Uma campanha infeliz, foi muito bem organizada, foram deflagrados os espíritos por seres cristãos modernos, adeptos, através do Consolador que Jesus prometera, seriam ferozmente combatidos. Por isso, nós temos que estar atentos, orai e vigiai. Isso não é um refrão, não é um mantra, é uma realidade para ser vivenciada todos os dias. Guerra contra o Cristo. Governos com filosofia materialistas levantar-se-iam os povos avessalados pela depravação, se conduziriam a vulgarizá-lo e levá-lo ao palco do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser oponente à devassidão e à destruição da família, à corrupção da juventude, ao vandalismo. Então você vai vendo
legalização do aborto, é um infanticídio, é um absurdo discutir uma coisa dessa. Na Argentina, nossos irmãos já têm. Então você vê que em alguns locais teve sucesso. Filmes como Amigo Secreto de Jesus, satirizando a sexualidade do mestre. Jesus lutando contra o diabo no desfile carnavalesco de São Paulo em 2019. Jesus em baile funk sendo agredido pela polícia no desfile carnavalesco. Olha que absurdo. Onde é que nós estamos chegando? Ataque aos valores morais e à família, com a pseudociência e arte degradante. Identidade de gênero, cartilhas para a educação infantil, incentivando a sexualidade juvenil. Exposição de nudez explícita de adultos em museus, permitindo a presença de crianças. Os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antena dos espíritos obsessores, semeiam a filosofia das ideias da anarquia, de destruição, de prazeres degradantes aos quais se atiram os seus aficionados e são responsáveis por infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Teledirigidos por espíritos equivalentes a eles, semelhantes, que ficaram na erraticidade, enquanto eles retornam ao palco terreno, sendo geradores dos infinitos problemas da humanidade. Então, a gente vai vendo que o nosso quadro social dos dias de hoje, ele não é fácil. Exige um grande desafio. A gente lembra, então, o alerta de Jesus aos discípulos. Quando ele reuniu os discípulos, ele disse isso aqui: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Nunca esse enunciado de Jesus foi tão importante, tão necessário como os dias de hoje. Que nós possamos fazer conforme ele nos fala sobre a parábola da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Aquele que ouve meus ensinamentos e os põe em prática é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Vem a tempestade e nada acontece. Aquele que ouve meus ensinamentos e não os vivencia é o homem imprudente que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade, a chuva, a água, destrói essa casa e grande é a sua ruína. Então, ter conhecimento do Espiritismo é importante, mas a vivência é fundamental. Eurico Passanufo, nós mencionamos anteriormente, foi um dos grandes missionários de Jesus. E ele vivenciou uma experiência que ele nunca disse em vida. Isso foi contado depois que ele desencarnou pelo espírito de Hilário Silva, através da pena do saudoso Chico Xavier. Então, Hilário Silva, no momento estava dormindo ou refletindo, ele teve um desdobramento espiritual e se projetou fora do corpo. E foi para planos muito elevados. E lá encontrou Jesus. E o mestre chorava. Ele mentalmente, a conversa mental com Jesus, ele pergunta se Jesus estava chorando pelas guerras, pelas violências do mundo, pela barbaridade que ainda cometia. Jesus: não choro nada, não choro por isso, porque esses espíritos vão ter o tempo dele de reencarnar e pelo nível evolutivo eles vão gradativamente superar isso aí. Mas eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o vivem. Eurico Passanufo ficou tão aterrado com essa afirmação de Jesus, diz Hilário, que ele volta e a partir daquele momento ele se dedicou ininterruptamente até desencarnar no trabalho de divulgação do ensinamento de Jesus. Então, nós que já conhecemos a terceira revelação, o cristianismo redivivo, temos uma grande responsabilidade em nossos ombros, que nós possamos fazer valer essa encarnação, coisas que nós fizemos em encarnações passadas. Agradeço a atenção de todos, espero não ter me estendido no tempo. Muito obrigado. Agradecemos então ao Álvaro pela primeira palestra na nossa nova casa, que seja a primeira de muitas. Agradecemos também a presença dos nossos companheiros palestrantes, que já nos presentearam com tantas reflexões na outra casa e que em breve estarão aqui também ocupando essa tribuna, nos dando o prazer de ouvi-los, de compartilhar conosco o seu conhecimento. E antes de fazer o encerramento, peço a todos que, ao terminarmos aqui o trabalho aqui, não se vão. Nós preparamos aqui
um bolinho, um refrigerante, para que a gente possa confraternizar, praticar a comensalidade, como Jesus tanto gostava de partilhar. Então, nós queremos partilhar com vocês esse momento também. Então, vamos agora elevar o nosso pensamento mais uma vez, conectar as nossas energias, o nosso coração e externar toda a nossa gratidão por essa conquista que, como o nosso companheiro Juca já disse no início, não é individual, é coletiva e dirigida. Coletiva porque foi alcançada pelo esforço e pela boa vontade de muitas. Dirigida porque, diante das nossas imperfeições, se não houvesse esse auxílio do alto, com certeza não estaríamos aqui. Nós necessitamos, antes desse apoio, dessa orientação dos espíritos que enxergaram em todos nós um potencial a ser desenvolvido em favor do próximo e que vai necessitar, continuar necessitando dessa orientação, desse encaminhamento na caminhada que ainda teremos pela frente. Esta casa é uma árvore cuja sombra não será aproveitada por nós. O nosso desejo sincero é de que aqueles que virão após o nosso retorno ao plano espiritual deem continuidade a essa obra maravilhosa e que aqui todos que chegarem encontrem o acolhimento, o alívio, o esclarecimento e o incentivo para que possam despertar em si próprios a necessidade do aprimoramento moral e dessa forma também, através dos seus próprios exemplos, incentivar os outros que caminham com eles. O nosso muito obrigada a essa espiritualidade tão maravilhosa, aos mentores da casa, a todos que de forma direta e indireta contribuíram para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento de alegria. E que esta noite seja a primeira de muitas e muitas que virão com muitas bênçãos e realizações. Que assim seja. Que assim seja.